Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquiete o coração. Este é um momento para ouvir a palavra de Deus. Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos caminhando juntos por ela, dia após dia, deixando que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Hoje, vamos ler juntos o livro de Gênesis, dos capítulos 23 ao 24. Caminhe conosco nesta leitura. Vamos juntos. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão para prantear Sara e chorar por ela. Depois levantou-se Abraão de diante de sua morta, e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, Senhor nosso, príncipe de Deus és no meio de nós, sepulta a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão, e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E falou com eles, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouvi-me, e intercedei por mim a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a cova de Mequipela, que tem na extremidade do seu campo, pelo seu devido preço a dê em possessão de sepultura no meio de vós. Ora, Efrom estava assentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, o Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, e também te dou a cova que nele está. Na presença dos filhos do meu povo ta dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra. E falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu o que geres dar, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo, aceita-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. Uma terra de 400 siclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Mequipela, defronte de Manré, o campo e a cova que nele estava, e todas as árvores que havia no campo, que estavam em todo o seu limite em redor, se confirmaram por possessão a Abraão, à vista dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara sua mulher na cova do campo de Mequipela, defronte de Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que governava tudo o que tinha: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura a mulher não quererá seguir-me a esta terra. Farei eu tornar teu filho à terra de onde saíste. E disse-lhe Abraão: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: À tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher para meu filho dali. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E tomou o servo 10 camelos dos camelos de seu senhor, e partiu, porque todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se, e foi a Mesopotâmia, a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, à tarde, ao tempo em que as moças saem a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e fez beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água.
Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja esta a que designaste ao teu servo Isaque, e por isto saberei que fizeste beneficência ao meu senhor. E aconteceu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que tinha nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não tinha conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: Peço-te que me deixes beber um pouco de água do teu cântaro. E disse ela: Bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado dela, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E disse: De quem és filha? Fez-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E disse-lhe ela: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para pousar. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E correu a donzela, e fez saber estas coisas à casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao homem para fora, à fonte. E aconteceu que, vendo ele o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca sua irmã, dizendo: Assim me falou aquele homem, veio ao homem, e eis que estava junto aos camelos à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor. Por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. E foi-lhe posto diante o que comesse, porém disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E disse ele: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, e ele se engrandeceu, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, mulher de meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu a meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha parentela, e se não derem, serás livre do meu juramento. E hoje cheguei à fonte, e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora prosperas o meu caminho que ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a quem eu disser: Dá-me, peço-te, um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te que me dês de beber. E ela se apressou, e abaixou o seu cântaro sobre si, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, o qual Milca lhe deu. Então pus o pendente no seu rosto e as pulseiras nas suas mãos. E inclinei-me e adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão,
que me guiou pelo caminho verdadeiro, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós usardes de beneficência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber. E se não, fazei-mo também saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: do Senhor procede este negócio, não podemos falar-te mal nem bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a, e vai-te, e seja mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. E comeram, e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã, e disse: deixai-me partir para meu senhor. E disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ao menos 10, depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor prosperou o meu caminho, deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela, e perguntemo-lhe. E chamaram Rebeca, e disseram-lhe: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus homens. E abençoaram Rebeca, e disseram-lhe: és tu nossa irmã, sê tu em milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus inimigos. E Rebeca se levantou com as suas moças, e montaram os camelos, e seguiram o homem. E o servo tomou Rebeca, e partiu. Ora Isaque vinha do caminho do poço de Laê-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo pela tarde. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e desceu do camelo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Obrigado por caminhar conosco nesta leitura. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Medite nela ao longo do dia e confie no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã.